Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana bem tranquila, em paz, né? Que é o que mais importa. Bom, voltamos com o Minuto Saúde, que eu sei que vocês adoram. E claro, eu trouxe mais um pouco sobre um assunto que tá aí todo mundo pedindo, sempre mais respostas, né? Então eu convidei mais uma vez o Dr. Marcos, neurologista aqui da cidade de Passos, Minas Gerais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jéssica. Tudo bem, pessoal. Doutor, nós gravamos muito, né, sobre o autismo e teve muita gente procurando, Sim. Muita dúvida. Só que a gente está sempre ouvindo muito falando do autismo na fase infantil, né, na primeira fase. E surgiu muitas dúvidas de pessoas que foram diagnosticadas na fase adulta. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho para tentar ajudar o pessoal, né? Para poder saber o porquê que acontece isso, às vezes o diagnóstico só na fase adulta, tá? Bom, eu vou começar com umas dúvidas que chegaram pra gente logo após que o vídeo foi ao ar, né? E muito obrigada, nós atingimos mais de 20 mil pessoas. Nossa, eu falo que quando a gente atinge já é muito bom, né? Agora atender 20 mil já é maravilhoso. Doutor, por que muitas vezes o diagnóstico é só dado, né, na fase adulta? O que acontece? O que pode ter tido de, não um erro, né? Mas o que faltou? É o seguinte, Jéssica, normalmente o autismo, que a gente chama de autismo como um todo, ele começa a manifestar, hoje a gente tem uma ideia dele na fase da adolescência e na fase adulta, né? E como que ele manifesta nesse período? Lá na criança, a gente sabe que a criança tem a dificuldade na fala, a dificuldade de social e a dificuldade também em movimentos restritivos, né, que é o rodar, etc, etc. Quando a gente vai atingir a fase já adolescente, que a gente entra na fase adolescente, a pessoa que tem o componente do autismo, que é uma doença do neurodesenvolvimento, ela começa a apresentar dificuldades principalmente do ponto de vista social, né? E como nós somos seres humanos e com capacidade de adaptação, na maioria das vezes há uma camuflagem, né, desses sintomas. Mas o que a gente vê muito são as dificuldades nos relacionamentos, a dificuldade do adolescente ou do adulto querer ir a festas, frequentar meios sociais. Isso tudo dificulta para ele, né? Então, o que ele faz? Ele procura meios onde ele consegue ficar carregando a bateria dele, né? Porque toda vez que um adulto, principalmente, ou um adolescente, entra num lugar onde ele exige muito dele em termos sociais, isso como se descarregasse a bateria dele. Aí ele vai fazer processos que carregam. Ou seja, ele vai fazer uma corrida, ele vai fazer uma atividade que seja solitária, né? Exemplo, cozinhar, né? Uma leitura. Então ele se isola um pouco mais para poder carregar a bateria. E isso não é sinal de uma depressão, nada disso. Faz parte do carregamento da bateria do autista, principalmente o autista adulto, né? Além disso, a gente tem processos também que ajudam ele a fazer essa melhora do social, né? Principalmente, por exemplo, o adolescente, a gente vai ver que ele costuma muito ter um grande amigo, que é aquele escudeiro dele, né? Que tudo que ocorre, ele vai mirar ou ele vai copiar aquele amigo para poder sair numa situação social. Então, normalmente ele não vai a uma festa ou vai a algum lugar público se o amigo não for, se a amiga não for, né? Então, é muito comum isso. E se a gente observar muito, o adolescente e o adulto, a dificuldade grande, já que é um problema social, a dificuldade de relacionamentos, né? Então, essas dificuldades, boa parte das vezes, a pessoa que tem o componente do autismo, ele vai levar um pouquinho à procura de algum parceiro que tenha algum componente nesse sentido.
Por quê? Na maioria das vezes ele gosta de um assunto e aquele assunto ele gosta de esgotar o assunto. Exemplo, falar sobre estrelas, né? Fazer a coleção de uma coisa estranhas, né? Que foge do normal, talvez, né? Que foge do normal. Exemplo, fazer coleção de baterias, de pilhas, né? Então ele quer uma pilha da China, ele quer uma pilha do Japão, e quando ele vai conversar, ele começa a conversar e falar sobre esses assuntos. Se não tem uma pessoa que vai te interessar, ele vai ficar meio esquisito na turma, né? No entanto, esse é um grande problema também para o adolescente, para o adulto na escola, por exemplo, que são crianças que são muito bulinadas, porque eles não conseguem ler socialmente se eles podem falar aquela hora, se eles não podem falar. Então, na maioria das vezes, fica aquela pessoa mais no canto, né? Então, o social é o principal componente que a gente tem. Doutor, falando desses aspectos, assim, às vezes as pessoas também, elas podem, às vezes, confundir, igual você falou da depressão, né, que é muito importante. E aí, quando você tem esse adulto, você começa... Um adulto que a gente fala também, a gente pode estar falando na parte da adolescência, né? Sim. Quando a gente começa a perceber alguém dentro de casa com esses... não é sintoma, mas com essas características. Sim, Essa hora é a hora de procurar o especialista? Sim. Até para dar um aconchego também de modo que você deixe ele também mais à vontade. A gente saber lidar, né, na verdade. Nós poder saber lidar com essa pessoa na família. Sim, sim. A grande característica é que a gente acaba fazendo o diagnóstico no adolescente adulto porque você tem as chamadas comorbidades, né? O que são comorbidades? Só para a gente citar alguns exemplos, o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção, né, a ansiedade, a depressão, né, o tique, né? Então, isso são as comorbidades mais comuns que a gente tem, principalmente no caso do autismo adulto, né? Então, a maioria das vezes chega para a gente com um diagnóstico, eu acho que eu tenho TDAH, né? E a gente vai conversando e descobrindo, e a gente acaba descobrindo que, na verdade, aquilo é uma comorbidade de um transtorno do autismo, né? Do espectro autista, lá da infância dele, né? Então, todos esses processos que são as comorbidades, elas acabam chamando a atenção primeiro do que o autismo. É lógico, quando chega na mão do especialista, onde você tem uma noção, que você já tem um acompanhamento, a experiência de acompanhar esses pacientes, é muito mais tranquilo você estar procurando esses diagnósticos para poder ajudar o paciente, né? E assim, esses pacientes, eles podem apresentar também um pouco de agressividade, às vezes por ser mal interpretados? Sim, é muito comum porque existe um processo que ocorre no autismo e também na vida adulta, que a gente chama de teoria da mente. O que é a teoria da mente? Né? É um componente muito importante do autismo. É aquela capacidade que a gente tem normalmente de se colocar no lugar do outro, né? Então, quando você tem uma pessoa que está sofrendo ali, o autista, às vezes ele tem dificuldade de interpretar a face da pessoa para saber se aquilo é um sofrimento, se aquilo é uma alegria, né? Do mesmo jeito que ele também, a expressão dele, ele também tem dificuldade. Às vezes ele solta uma piada inapropriada num lugar onde está todo mundo triste. Exemplo, um velório. Você entendeu? Então, isso gera um certo desconforto. Com a idade adulta, você vai aprendendo a lidar com isso, copiando os outros, né? Então, é muito comum. E uma coisa muito interessante é que o autismo na mulher, ela consegue fazer ela tem uma capacidade muito maior que a gente chama de camuflagem, né? Então, a camuflagem da mulher, ela é muito importante, certo? Ela consegue ter parceiros, né, de relacionamento, de tudo mais, mas assim, meio que copiando a colega, né? E isso traz uma certa angústia para ela, porque ela não consegue, às vezes, ler o parceiro para saber se ele está bravo, se ele está alegre, e se está sorridente. Então, tudo isso traz uma certa dificuldade. E causa sofrimento, né? Porque a pessoa acaba vivendo no automático, né? Sim, sim. E a maioria das vezes a pessoa se sente deslocada, né?
ela acha que ela tem um problema, ou a depressão, ou a ansiedade, ou ela é socialmente completamente desalojada. Na verdade, são pessoas que, e boa parte das vezes o adulto, a gente tem uma inteligência até mais acelerada. Por quê? São pessoas que dedicam, exemplo, né? Um grande exemplo, um advogado que seja brilhante e autodidata, né? Então, é aquele que não foi para bancos de vestibular para estudar, passou no vestibular, entrou na lei, e como ele tem uma capacidade muito grande de aprendizado, de um QI às vezes até elevado, ele ajuda a sociedade, né? O Bill Clinton sempre falava, na época dele nos Estados Unidos, que a gente tem que tratar bem os autistas, porque um deles vai ser patrão da gente um dia. Exatamente. Né? Pelo grau de inteligência, né? Hoje, com a tech, né? As mídias, né? Pessoas inteligentes, montando cada vez mais inteligência artificial, uma boa parte deles são autistas e com diagnóstico, às vezes, de Asperger. Não, e um nome que a gente pode citar é o próprio Messi, né? Ele é autista e olha o fenômeno que ele é, né? E muitas pessoas se assustaram quando ele falou, né, abertamente sobre isso, e as pessoas falaram, como assim, né? Porque ele tem uma carreira invejável. Além de dentro do futebol, a própria imagem que ele constrói fora é uma coisa invejável. Então, eu acho que quanto mais ser falado, menos preconceito, né? A gente consegue quebrar esse tabu, né? Sim, sim. Porque a partir do momento que você, na questão do tratamento, por exemplo, né? A psicoterapia, né? Ela ajuda muito, né? A gente não tem especificamente um medicamento, né? Mas a gente tem o auxílio da psicoterapia, porque ela vai colocar para a pessoa de que ele não é errado, que socialmente ele tem um mundo diferente, né? E isso não impede que ele viva e viva muito bem no seu mundo. É uma questão de adaptação, de aprender alguns sinais que normalmente a gente já traz eles, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem dentro do autismo ou do próprio Asperger, que é um tipo de autismo, a gente tem em torno de 20% só que o QI é baixo. Nossa, muito 80% pouco. Tem um QI médio e às vezes até elevado. 10% tem um QI elevado. São crianças que têm uma superdotação muito importante, só que socialmente eles têm um pouco de dificuldade. E a família tendo conhecimento, o parceiro tendo conhecimento do adulto sobre isso, fica muito mais fácil o relacionamento. Se você entende o que é que ele está querendo dizer ou não está querendo dizer, fica muito mais fácil. Então, esse diagnóstico é muito importante para poder ter um bom relacionamento familiar, social, de todo esse convívio que a gente tem necessidade socialmente. E aí, bom, aí a família ou até se dependendo da idade, resolve procurar, né, um especialista, um neurologista, né? Você vai lá, bom, fechamos o diagnóstico, é isso. E aí, daqui pra frente, o tratamento no adulto é o mesmo que se torna lá na infância ou tem alguma coisa assim que seja diferente por ter tido essa etapa, pulou uma etapa, né? Sim. Aí é que eu coloquei a questão da psicoterapia, né? Ela vai ajudar muito a ele entender isso e não odiar aquela criança tímida que ele tinha lá na infância, né? Aquele adolescente vergonhoso que não conseguia arrumar uma namorada ou um namorado, né? E tudo isso vai poder melhorar esse processo. Lembrando, igual eu comentei, que as comorbidades são muito importantes serem tratadas também, né? A gente tem a ansiedade, o quadro depressivo, que a representação deles são um pouco diferente, né? Não é aquele quadro choroso, igual no deprimido, né? Na maioria das vezes, por exemplo, um autista mais velho ou um Asperger mais velho, eles vão começar a querer arrumar a questão da morte deles, a roupa tal, organizar já um velório. Isso já mostra um pouco de sinal de que ele está, na verdade, deprimido. Ou seja, você não vai ter aquele depressivo choroso, angustiado,
né? Aquela figura que a gente tem na cabeça da pessoa depressiva, né? Eles são diferentes. Assim como também, né, o TDAH, né, na maioria das vezes, às vezes não é bem um déficit de atenção e hiperatividade, sim uma ansiedade, né? Quando você consegue corrigir isso, ajudar um pouco nesse sentido, o paciente fica muito bem. E em termos familiar, ajuda muito e muito mesmo. Porque assim, acho que a partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, aquela coisa da gente perdoar a nossa infância, Sim. né? Você acaba perdoando e entendendo por que você foi assim. Sim. E aí acaba você tendo um entendimento, não, peraí, eu tenho uma explicação. Sim. E eu vou agora por esse caminho. E acaba ajudando as outras pessoas também, né? É muito importante essa colocação, porque a gente, às vezes, o adulto, né, tem uma certa vergonha lá daquela criança ou daquele adolescente que deu uma nota fora numa festa. Que não era mais popular. É vergonhosa, né? E tudo. Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente tenta sepultar aquela história. Mas o que você deve fazer? Você tem que trazer essa criança para você. Você tem que cuidar dessa criança. Você cuidando dela, você está se aceitando. E essa aceitação, no quadro do autismo, esse conhecimento, né, isso traz muito melhora no relacionamento, tanto social quanto familiar, quanto com depressivo. Si mesmo, né? Exatamente, né, com o seu próprio ser. Né? Doutor, já teve algum caso que chegou lá no consultório, né, o adulto ou adolescente chegou e aí foi diagnosticado e ele não teve uma aceitação de primeira, assim, ele falou, mas como assim? Eu passei por toda a infância e nunca me falaram isso, logo agora, não, eu não aceito isso. Isso é muito comum. Eu tenho um caso curioso que é interessante, que eu fui atender uma criança que a mãe levou com suspeita de autismo. Aí eu conversando com ela e tudo, eu virei para ela e falei, quem é autista é você. Ela ficou louca comigo, foi ser Asperger. O que você gosta de estudar? Eu gosto de estudar astronomia, meu sonho era ser física e não sei o que mais. E ela olhou para mim, não brinca que você vai fazer esse diagnóstico para mim. Eu falei, vou fazer esse diagnóstico, você vai melhorar muito. Me agradeceu bastante. Olha, gente, como que é importante, né? Às vezes a gente... É o espelho, às vezes a gente olha o filho, às vezes a gente até se espelha, mas não tem aquele entendimento que você também poderia estar naquela situação. E a gente está falando de, às vezes, por exemplo, vamos supor, eu tenho, né, tô com 36 anos, que antigamente, né, a gente até falou isso na entrevista, né, que faltava diagnósticos. Faltava diagnóstico. Né? E aí você acaba levando o seu filho ou alguém da sua família e de repente, opa, peraí, eu também... Olha como que essa cadeia é importante, né? O olhar em volta é importante, né, doutor? Sim. E o importante no diagnóstico não é a questão de ser taxado, né? O importante do diagnóstico é para você se conhecer. Quando você tem um diagnóstico como o autismo ou o Asperger, você vai saber quem é você. E isso te ajuda muito, né? O reconhecimento disso não te traz angústia, te traz melhoras, né? Então, esse diagnóstico para o adulto também é muito importante. Eu acho que a gente tem que entender que eu gosto muito de falar do tal do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, além de você... Porque às vezes a gente preocupa tanto com os outros, principalmente nós que somos mães, pais, né? Sim. A gente preocupa tanto ao nosso redor, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. E às vezes a solução está aqui dentro, né? Então é cuidar do dentro para fora, né, doutor? Eu acho que é o principal, né? Sim. E é importante, lembrando, né, que a Jéssica falou, que é qualquer idade, né? Quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, ou seja, se eu tenho 20 anos e tenho um diagnóstico desse, já me ajuda muito. Se eu tenho 40, me ajuda. Até na idade mais avançada, nos 60 anos, existem diagnósticos, às vezes, de autismo, sim. Entendeu? Porque eu acho que enquanto a gente está vivo, o que a gente puder melhorar, o que a gente puder facilitar na nossa convivência social, é válido, né? A gente não tem que nem culpar, às vezes, os nossos pais ou quem... Como você não viu isso antes, né? Não, se a gente não viu isso antes, vamos cuidar do agora, né, doutor? Eu acho que isso que é o mais importante. Vamos quebrar tabus, né? Vamos tentar fazer de tudo que a vida fique mais leve, né? Sim, isso é importante. E já deixando um gancho para as próximas entrevistas nossas conversas, lembrar que
A parte social é a parte mais importante que tem para a gente na questão das doenças demenciais, né? O Alzheimer, né? As demências senis, né? Então, todas elas trazem arrastando esse processo. Se você tem uma melhora desse processo social, né? Que é o entendimento de quem você é socialmente, isso ajuda muito. E essa desmistificação do autismo ajuda muito as pessoas nesse sentido. Olha, para finalizar, eu queria que duas coisas, que você deixasse uma mensagem para quem assistiu e se identificou, né? E também no final, gente, teve muita procura falando de atendimentos online, né? Então, eu queria que, para fechar, falasse um pouco, deixasse essa mensagem e depois passasse, porque o Dr. Marcos, ele atende online, né? Olha como que a internet, hoje em dia, ela pode ajudar tantas pessoas que às vezes não tem o acesso, né? Então, eu já vou despedindo de vocês, que a gente vai concluir com essas informações, agradecer muito e continue mandando as dúvidas, que acho que é um assunto que não tem fim, gente, né? A gente está em ascensão. Agradecer ao Dr. Marcos mais uma vez pela correria de estar aqui com a gente. Vamos deixar todas as redes sociais aqui mais uma vez, para você estar acompanhando e mandando assuntos para a gente também estar conversando, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Portugal, tô sabendo que a gente tá aí com uma audiência incrível. Ótimo. Então, eu vou deixar a palavra agora com o Dr. Marcos e vocês ficam ligadinhos que ele vai deixar como que faz também para quem tá aí sem acesso poder entrar em contato com ele, tá? Todas essas patologias, essas doenças, por exemplo, o autismo, né, que a gente está falando agora, são doenças que foram desvendadas muito pela neurociência, né? E como a gente trabalha principalmente com a parte tanto infantil quanto adulto, a gente traz às vezes no adulto, a gente puxa a criança que tem dele, né? E isso facilita para a gente. E assim como o estudo que a gente tem da parte da neuropsiquiatria, a gente consegue desenvolver essas comorbidades. Então a gente fecha como um todo na mente do ser humano para poder tentar ajudar ele, para ele ter uma vida futura, né? E sem ter aquela angústia do passado, né? Isso é muito importante. Isso deixa a pessoa em paz, né? Ele sendo ele mesmo, né? E a questão de atendimentos, igual a Jéssica falou, hoje a gente tem internet, que é um avanço, provavelmente algum Asperger fez, né? E esse desenvolvimento tem trazido para a gente pessoas que não tinham acesso, norte do Brasil, centro-oeste, a gente tem atendido de todos os lugares, e é possível a gente clinicamente conversando, vendo a imagem da pessoa, do adolescente, a gente consegue ter um diagnóstico, né? E uma ajuda para pessoas. Tenho recebido muitos elogios nessas ajudas, né? Normalmente o pessoal avalia a gente muito bem, né? E eu fico muito contente de poder estar ajudando as pessoas nesse sentido, principalmente no sentido deles, né? Eu acho isso muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu vou deixar o link do Dr. Marcos da rede social dele, porque lá no link na bio do Instagram tem que se direciona automaticamente, né, para estar agendando. Telemedicina. Pela telemedicina. Então, continue mandando mais uma vez as dúvidas de vocês. Espero que a gente possa... Eu brinco que se a gente atingir uma pessoa, a gente sabe que a gente fez um bom trabalho, né? E atingindo aí milhões, igual a gente está atingindo, então a gente ainda fica muito mais feliz. Não tenham vergonha, não tenham medo, né, de procurar, não, vamos quebrar esse tabu, né? Eu acho que é facilitar a vida de todo mundo aí. Então é isso, doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, Jéssica. Obrigado, pessoal. Até mais e continue aí no VRT que tem muita coisa boa para vocês.